Esperar um pouquinho, ver quem é que vai entrar aí pra gente conversar um pouquinho. Boa noite. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Gustavo. Nossa primeira live desse ano. Vamos preparar um pouquinho aqui no nosso Instagram vários bate-papos interessantes, vários assuntos bacanas de abordar, assuntos pedagógicos, assuntos de cunho psicológico, emocional. Vou esperar mais um pouquinho. Tô vendo aí que o pessoal tá entrando. Boa noite, João Paulo. A Georgia já chegou. Boa noite, Alessandro. Ah, obrigada. Boa noite, Georgiane. As meninas aí da Educação em Prática chegou. Aline, boa noite, Aline. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre atividades, atividades para as nossas aulas. Estamos aí nesse momento difícil porque estamos voltando em tempos de pandemia, que era o que a gente não queria que acontecesse, porém aconteceu, não é? E como estamos ainda em tempos de pandemia, tem escolas que optaram por um ensino online, continuar com as aulas remotas, tem escolas que optaram pelo presencial, e aí já vai fazer aquele esquema híbrido, né? De quem quer ficar online e quem quer ficar presencial, ou em rodízios, enfim. São várias as escolas que estão voltando agora, tem escolas que inclusive já voltaram, e a gente que trabalha com educação infantil ou com turmas de alfabetização se preocupa muito com essa acolhida, né? Os nossos alunos, eles são crianças pequenas, então eles precisam de um acolhimento, eles precisam de um momento afetivo. E aí? Nós ainda estamos na pandemia. Então, nós temos que saber lidar com essa volta às aulas, respeitando o tempo e as limitações de cada criança e nos preparando para, de uma maneira ou de outra, não deixar que elas se sintam, não deixar que elas não se sintam acolhidas, né? Então, por isso que eu preparei essa live para hoje, porque hoje ainda estamos nesse momento de volta. Conversava muito com a Georgia, converso muito com a Georgia, dialogando com ela, fazendo os nossos planejamentos, pensando em possibilidades, e esse tipo de coisa sempre nos preocupou muito. Olha aí a Georgia. Ei! Oi, você me escuta bem? Tudo certo. Me escutam direitinho? Então, pessoal, Georgia já chegou, nós vamos começar um diálogo, mas hoje nós vamos fazer diferente. Nós não vamos dialogar apenas Renata e Georgia, nós vamos dialogar todos nós. Então, a caixinha de comentários está aí para que vocês possam interagir, para que vocês possam perguntar, ou de repente você, ouvindo o nosso diálogo, teve alguma ideia, né? Quer dar alguma sugestão? Então, fiquem bem à vontade. E para começar, eu quero fazer um convite. Quem está assistindo essa live e que é professor ou professora, coloca aí pra gente, #souprofessor,
ou hashtag sou professora, só para a gente saber quem é que está aí conversando com a gente hoje. E também podemos ter pais de alunos, né? Pais dos pequenininhos que estão curiosos para saber um pouquinho do que a gente vem programando, do que a gente vem pensando acerca desse momento. Então, coloca aí pra gente. Sou pai de criança de 6 anos, ou sou pai da educação infantil, sou mãe de educação infantil. Coloca aí pra gente poder ir conhecendo um pouquinho de vocês, tá bom? Georgia, ano passado, era professora da turma de alfabetização, né, Georgia? Primeiro ano. E eu era professora da turminha de educação infantil, 5 anos. Eu digo éramos porque não sabemos ainda, a nossa escola ainda não voltou, a gente não teve essa organização ainda de turmas, né? Então eu ainda não sei, nem Georgia, o que faremos esse ano, qual turma está nos esperando. Mas de qualquer forma, somos educadoras apaixonadas por educação infantil, por alfabetização, e por isso nós estamos aqui, né, Georgia? Independente. Então, vou deixar a Georgia se apresentar, porque senão eu fico falando aqui até 9 horas. Professora assim mesmo, né, Renata? Não tem nada, não. Acho que já estamos manifestando aí. Boa noite, pessoal. Eu sou a Georgia, né? Já estive aqui com a Renata em outra live e nós vamos estar juntas aí muitas e muitas vezes durante esse ano, com muitas novidades, muitas coisas bacanas que nós estamos preparando para vocês. Sou psicopedagoga, como a Renata também, somos professoras apaixonadas pelo que fazemos, pelas infâncias, pelas crianças, pela maneira como elas aprendem. E hoje nós vamos começar aí, dar esse pontapé inicial de um novo ano letivo. Realmente, como a Renata disse, não era o que nós esperávamos, né? Nós já queríamos estar na escola com todas as nossas crianças, sentindo o cheirinho de todo mundo, dando um abraço, reconhecendo quem é ali pelo cheirinho da lancheira quando abre no lanche, que a gente já consegue reconhecer qual é a família. Mas, infelizmente, ainda temos uma pandemia que está aí, né? Ainda temos esse cenário remoto, em algumas escolas totalmente, né, aulas online, em outras já temos aí o ensino híbrido. E nós procuramos trazer hoje algumas ideias, algumas dicas de como transformar essa volta às aulas num momento tão diferente, mas que seja prazerosa, que as crianças consigam se sentir na escola. Boa noite para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. E eu acho que vocês vão gostar muito, porque nós conseguimos trazer ideias que os professores poderão utilizar tanto no online quanto nas aulas presenciais. Vamos, Renata, começar? Vamos sim, mas eu quero pedir mais uma vez para vocês interagirem. Coloca aí pra gente se vocês são professores, se são pais de alunos, porque a gente gosta muito de conversar, mas hoje a gente quer fazer diferente, a gente quer interagir com vocês também. Então vocês coloquem aí no chat quem são vocês que estão nos assistindo, tá bom? Ô, Georgia, você chegou e eu não cantei a musiquinha pra você. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que nós estamos trabalhando com crianças e que essas crianças chegam na escola cheio de expectativas, talvez tanto quanto nós, né? Mas talvez até um pouco inseguras, tímidas, né? E muitas podem ter até um momento de frustração por chegar na escola e não encontrar a escola do jeito que ela gostaria, né? Com tudo liberado, parquinho, podendo chegar perto, abraçar, beijar, não podemos ainda. Então a gente precisa adaptar. Aí, Georgia, ó, temos professora lá de São Paulo, olha, que legal! Aí, olha o que eu trouxe. Um chocalho. Porque uma maneira muito bacana da gente receber as nossas crianças é com música, com alegria. E não é a criança que vai chegar alegre, somos nós, professores, que vamos passar para essas crianças a nossa alegria. Então, a gente pode receber com um chocalho. E esse aqui, ó, já é uma dica de atividade, porque é um chocalho muito simples. Qualquer garrafa, você coloca grão de feijão, de arroz, de milho. Qualquer garrafa, grande, pequena, aquelas pequenininhas, bujãozinho, qualquer garrafa você pode fazer o chocalho, porque o interessante é apenas que seja um instrumento que faça barulho. Vamos fazer barulho aí nesse berçário em si.
E aí, quando as crianças forem chegando, eu sei uma musiquinha de Sejam Bem-vindos, Georgia. Acho que você também conhece, que fala assim, ó. Seja bem-vindo, Lelê, seja bem-vindo, Lalá. Paz e amor pra você, que veio participar. Me desconcentrei aí, ô Marilda, com esse sou fã da Renata, gostei. Paz e amor pra você, que veio participar. É claro que no primeiro dia de aula as crianças não vão estar ainda com garrafa, com grãos de areia, né, com essas coisas. Mas se o chocalho é um instrumento que você usou no primeiro dia, você pode colocar no seu planejamento, no decorrer da primeira semana de aula, confeccionar um chocalho. E aí colocar todos eles para tocar, que devagarzinho eles vão perdendo a timidez. Além do que a garrafinha com os grãozinhos, ela também serve como uma forma de chamar e prender a atenção, né? A gente usa muito isso. Então, essa é uma dica. Acolha o seu estudante com música, com alegria. Pode usar instrumentos de sucata, instrumentos feitos por vocês que depois vocês podem fazer com as crianças. Outra dica é você separar materiais diferentes, por exemplo, chocalho, massinha, areia, e deixar acessível, porque aquela criança que demonstrou algum tipo de resistência, algum tipo de timidez, um comportamento mais inibido, você oferece os materiais que tem para que ela escolha o que ela quer e ali manipulando a massinha ou manipulando uma areia. Ó, a Cia é a louca da reciclagem, tamo junto, Cia. Tô quase sendo expulsa de casa já de tanta coisa que eu ando guardando aqui. Quando você prepara diferentes materiais e vai oferecendo para a criança, para ela perceber que naquele ambiente ali tem muita coisa que ela gosta e que ali ela pode ser feliz e ser acolhida com alegria, ela se sente mais à vontade. Então, massinha de modelar, areia, folhas de giz de cera, fantoches, deixa sempre acessível para que a criança possa reconhecer a sala que ela está e o ambiente que ela está. Ah, professora, estamos na pandemia, não podemos partilhar objetos. Tem problema não, faz um kitzinho básico para que cada estudante, com certeza, se você está com uma turma presencial, no primeiro dia de aula, você já sabe pelo menos, mais ou menos, quantos alunos você tem. Então faz um kitzinho básico, um pouquinho de massinha, palito, uns brinquedinhos e deixa organizado para que cada um tenha o seu, mas que ele se sinta acolhido. E recebe assim, né, Georgia? Com música, com festa, porque 2021 chegou chegando, gente. E a gente tem que aproveitar, porque vai ser um ano muito bom. E você, Georgia, o que você me diz? E é importante essa questão do acolhimento, né? Porque muitas das crianças que estão voltando agora para o espaço presencial eram as crianças que estavam totalmente no remoto no ano passado. Então, são crianças que estão um pouco mais desacostumadas com o ambiente escolar, estão um pouco mais com o corpinho mais preguiçoso, de estar ali sempre em casa, com tudo por perto. Então, a partir do momento que você abre o seu espaço com alegria, e você mostra que aquele espaço também pode ser uma extensão da casa, né? Que a criança também vai se sentir tranquila, vai se sentir relaxada para vivenciar as aprendizagens ali, ela já começa aquele ano com um pouco mais de empolgação. Como eu costumo trabalhar com as crianças maiores, então as minhas dicas já são um pouco mais voltadas mesmo para a questão de a criança já chegar conversando, já chegar contando. Então, uma das ideias que eu trouxe é de nós começarmos esse primeiro dia ouvindo tanto quem está em casa quanto quem estiver na sala também, perguntando como foi esse período que ficou em casa, logo depois dessa brincadeira toda de animação de chocalho, de dança, que a criança já explorou o espaço, senta na roda, traz o computador para a roda para quem está em casa se sentir parte dessa roda também. E aí você já vai perguntando como foi ficar em casa esse tempo todo, o que aconteceu de muito legal, se teve alguma situação que eles não gostaram, se já são crianças que no ano anterior participaram dessas atividades remotas, né, por
por exemplo, um primeiro ano do fundamental, segundo ano, que já estava ali na escola e continua com vocês, ou que chegou de outra escola, mas já tinha essa vivência de aula remota, o que eles gostaram dessas aulas pelo computador, se foi interessante, o que eles mais gostavam de ficar em casa, se teve alguma coisa que foi muito difícil. E aí, a partir desse diálogo, nós já podemos fazer uma dinâmica que se chama O que teremos nesse ano? Essa dinâmica eu acho muito interessante, porque as crianças ficam curiosas ali, querendo saber o que será que vai acontecer. Então, é bem fácil, você pega um balão. Sabe ditado estourado? Todo mundo conhece o ditado estourado, né? Que ele já é manjado, ó. Então, é como se fosse um ditado estourado. Só que dentro dos balões, você vai colocar coisas que vão acontecer e que também podem não acontecer durante o ano. Então, você coloca, vamos cantar muitas músicas, coloca no balão. Aí no outro, vamos conhecer histórias novas. Vamos conhecer som das letras. Se for um primeiro ano, vamos aprender a letra cursiva, né? Você coloca coisas que as crianças queiram aprender. E aí você pode também colocar coisas que elas já sabem, que aí elas vão dizer, não, a gente já sabe. Por exemplo, pegar na tesoura, ou então os meninos da educação infantil, picar papel, essas coisas que eles já têm prática, colocamos só para eles saberem, não, isso eu já sei, isso eu vou aprender. Colocamos ali no quadro todo colorido com muitos balões e cada criança vai escolher uma cor. Essa dinâmica é legal porque quem está em casa também pode escolher uma cor do balão para participar. Então você estoura o balão, lê e as crianças vão dizer se vão aprender ou se elas não querem mais aprender porque já sabem, para elas já é uma coisa que não precisa mais. Essa ideia é bem legal e junto dela vocês podem já ir começando a colocar coisas do ano. Por exemplo, vamos aprender muitas cantigas? Sim! Já começa a introduzir a cantiga do Seja Bem-vindo para no outro dia todo mundo já conseguir cantar junto. Né? Então você já vai ali criando esse clima de somos todos uma turma e vamos ficar unidos. E assim as crianças vão ali trabalhando a oralidade, nós já vamos ali com o nosso olhar, né, observando, essa daqui é uma criança que já é mais tímida, essa daqui é mais solta. Porque o que eu acho engraçado é que a gente sempre fala assim, vamos trazer uma primeira semana que não tenha avaliação, que seja muito divertida e lúdica. E as crianças estão lá brincando e nós já estamos olhando, né, Renata? Ai, olha, esse daqui gosta muito disso. Ai, esse daqui já puxou. E é bacana, Georgia, porque é uma atividade que dá para trazer com tranquilidade as crianças que estão online para participar e as famílias, né? Quando a gente chega com uma música, por exemplo, essa que eu falei agora e o chocalho, você chega cantando, animando, vai chamando a atenção de quem está em casa participando com a criança e trazendo esse adulto para participar também, porque a educação infantil ela precisa de um adulto por perto para ajudar, para auxiliar, até mesmo na questão de ligar, desligar microfone, computador, enfim. E aí você vem com essa dinâmica dos balões e continua no mesmo ambiente de alegria, de encantamento, porque as crianças gostam disso, né? E pode trazer para a criança que está em casa. Porque agora a nossa realidade é essa, né? Precisamos pensar em quem está online e em quem está na escola. Exatamente. Isso mesmo. Muito bom. E partindo dessa ideia do chocalho também, Renata, assim, né, uma ideia para as outras professoras que estão acompanhando. Lá na nossa escola, nós costumamos ter potinhos. Agora, nesse período que nós voltamos, pós-pandemia, as massinhas não eram mais aquela massinha grande que nós poderíamos ali dividir para todo mundo, né? Não dava para compartilhar. Então, o que acontecia? Nós tínhamos os potinhos pequenos de massinha e cada criança tem o seu nome no potinho. Então, passa o álcool na mesa, limpa, a criança brinca, e depois ela mesma guarda no seu potinho e coloca na estante. Então, fica acessível, mas ao mesmo tempo fica higienizado, cuidado, né? Para as crianças também lembrarem de todos esses cuidados. E aí é outra dica que eu trago, que é uma dica da Thaís Agostini, tenho certeza que vocês conhecem, e que eu amei, porque ela trouxe para nós uma história da Tatá volta às aulas. Não sei se vocês conhecem, mas é uma lagartinha que queria muito ir para a escola, mas para voltar para a escola ela precisava se tornar borboleta.
Então, ela viveu uma pandemia dentro do casulo dela. Então, ela era uma lagarta, ficou no casulo como se fosse o nosso período de pandemia, e depois ela já não estava mais aguentando ficar no casulo e se tornou uma borboleta. Só que quando ela vira uma borboleta, que ela quer voltar para a escola, ela percebe que está tudo diferente, que as pessoas estão usando máscaras, que os animais das florestas precisam passar álcool em gel. E aí você já vai trabalhando com as crianças a questão do que estamos voltando, mas voltando num ambiente novo, né? Estamos voltando precisando ainda de cuidados, precisando ainda usar a máscara, trocar a máscara na hora do recreio. As crianças que vivenciaram essas atividades remotas, assíncronas, né, que nós ficávamos ali na escola um período depois fazendo as atividades assíncronas, pelo menos na minha turma eu achava muito interessante, porque eles já sabiam o momento de trocar a máscara. Então, eles chegavam na escola e tudo direitinho, tiravam para lanchar e daqui a pouco ia pro recreio. Quando voltava, vamos, aí eles, não, tia, tem que primeiro colocar a máscara. Aí todo mundo corria, trocava a máscara, lavava as mãos e voltava para a sala. Então, já cria também uma responsabilidade. E aí nós trazemos, Renata, para aquilo que nós falávamos antes, de trabalhar com as crianças as habilidades socioemocionais, que justamente, né, nesse ambiente de pandemia, nós temos que pensar o quê? Pensar no outro. E aí entra a empatia, entra você trabalhar com as crianças dos sentimentos, né? O que você acha que é interessante? O que você acha que é legal? E isso é muito bacana para a primeira semana de aula, porque você já tem um termômetro da sua turma, do que você precisa focar, do que você percebe que eles já têm ali construído, e como que nós podemos trabalhar sentimentos com as crianças. Trabalhar os sentimentos, pessoal, nós podemos trabalhar de diferentes maneiras. Na educação infantil, nós podemos contar uma história, e ao longo da história, nós vamos perguntando, olha, essa personagem caiu, como que ela se sentiu? Se fosse você que tivesse caído, olha, porque, não sei, né? Muitos pedagogos têm como eu posso dizer, aquela habilidadezinha de pegar uma história e ir inventando partes, não é? A gente pega um livro, olha a imagem e vai criando outra história que se encaixa ali no nosso contexto. Então, pegar aquele filme do Divertidamente, já trazer uma sessão cinema para os maiores. Para os menores, nós podemos colocar trechos dos filmes para mostrar para eles o que aconteceu. E, em meio a todas essas habilidades socioemocionais, falando dos sentimentos, de como que eu tenho que cuidar do colega, aí você já pode criar ali na sua sala maneiras de cuidar um do outro. E aí nós já entramos também nas regras de convivência, não é? Que nós sempre fazemos no início. Então nós vamos ali pegando e trazendo os sentimentos para essas regras de convivência. Para as crianças entenderem que não são coisas impostas, né? Não, nós criamos juntos, é o nosso ambiente da nossa sala. Como nós queremos que esse ambiente aconteça? E quando eu era da educação infantil, eu gostava muito de fazer essa prática, de criar as regras com os meninos, porque eu ia contando para eles as histórias e falando, o colega jogou o lixo no chão e o outro escorregou. Se fosse você, como você ficaria? Eu ia ficar muito triste, eu ia chorar. Então eles vêm falando e você fala, e aí? Jogar o lixo no chão é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Né? E aí você pode pedir para quem está presencial fazer o desenho da regra e quem está no online também fazer o desenho em casa, mandar por e-mail e você imprime. E aí você monta ali o mural com todos os desenhos da turma inteira. E compartilha, claro, para quem está em casa ver que o seu desenho está fazendo parte daquele ambiente. Porque o que é mais importante nesse momento de volta às aulas, com toda essa pandemia acontecendo, é nós cuidarmos das emoções, nós cuidarmos ali da nossa criança como ser. Como é a nossa criança, como que nós vamos acolhê-la de maneira adequada. Ouvi-la, né? Elas precisam se expressar. Elas precisam falar dos seus sentimentos e ter segurança para isso, né? E a gente usar de histórias, como você trouxe essa história maravilhosa, que eu espero que tenham anotado a dica aí, porque essa história é muito bonitinha mesmo. Quando a gente usa de histórias, de músicas, a gente vai trazendo de uma maneira mais leve
a criança a se expressar, né? Então, muito boa mesmo essa dica, gostei. Gostei muito, tô anotando tudo aqui, Georgia. Muito bem, vamos anotando aí. E agora... Pode falar. Depois a Georgia agora, depois de falar o dia inteiro, né, Georgia? Isso mesmo. Vai lá, pode falar, tô anotando aqui. Olha só, outra coisa bacana que nós podemos fazer é escolher um mascote para a turma. Não é escolher um... Aí, ó, Aline. Isso aí, Aline, muito bem. Anota mesmo. Se tiverem alguma dica, pessoal, já vai colocando aí no comentário para nós anotarmos também, porque semana que vem nós estamos de volta na sala. Então, toda dica é muito bem-vinda. Que já voltou e está vivendo justamente esse momento de planejar essa volta, de organizar com as crianças. Então, tenho certeza que tem gente aí com dica boa aí que pode compartilhar. Então, coloca aí nos comentários. Então, quando nós escolhemos um mascote, é interessante, por quê? Porque nós podemos trazer para esse mascote justamente a ideia de respeito, de cuidado, né? Que eu acho que é uma das habilidades emocionais que nós mais estamos precisando nesse momento, é a empatia, é o cuidado com o outro. E trazer um mascote é bom, porque nós podemos, por exemplo, dizer que o mascote está ali para ficar ajudando. Quando você estiver triste, você pode conversar com o mascote, né, para os menores. Ah, mas a gente não está podendo abraçar, não está podendo acolher o outro com carinho, né? Com o afago que nós tínhamos antes. Mas nós podemos ali colocar um mascote de máscara, colocar um mascote de avental, colocar luvas nas mãos dos mascotes, porque aí a criança vai tocar na mão dele, tá com a luva, depois passa álcool em gel, higieniza. Então, nós não precisamos deixar o nosso espaço um ambiente fechado, né? Um ambiente assim, não, nós temos que ter cuidado, então tem que ficar tudo guardado, a criança só pode ter acesso à mesa e à cadeira que ela senta. Não. Nós vamos ali pegar um mascote para trazer um ambiente mais alegre. Depois, nós não podemos mais enviar um mascote, né, para cada fim de semana uma família cuidar, mas nós podemos ali deixar o mascote. Relê aí que eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo enxergar o comentário. Eu sei que está escrito, mas... Ela fez um peixinho, não foi isso? Como mascote, no final do ano esse peixinho foi sorteado. Ah, no ano passado, no ano retrasado, né? Antes da pandemia. De Olimpíadas. Ah, que legal! Essa ideia do peixinho é muito bacana. No ano de 2019, na minha turma, nós tínhamos também um peixinho. E o intuito do peixinho foi justamente para levar as crianças ao sentimento de respeito, de cuidado, né? Diminuir o tom de voz, que a minha turma era bastante agitada. E aí foi bem bacana a ideia do peixinho. Eles amavam ter todos os dias ali o nosso companheiro na sala. Foi bem legal. Então, assim, quando nós trazemos para as crianças um brinquedo, um símbolo, um bichinho de pelúcia para mostrar para eles que aquele é o símbolo da nossa turma, nós estamos ali criando um vínculo afetivo, não é? Então, a partir desse vínculo afetivo, nós vamos aí destrinchando e pensamos em outras atividades. Criar um nome para o mascote, não é? Tirar uma foto com o mascote, mesmo que não seja pertinho do outro, mas cada um com sua foto com o mascote. E aí nós já podemos pensar numa atividade para depois colocar no portfólio o dia que nós conhecemos o mascote. Ah, mas se quem está em casa não vai poder ver o mascote, como que eu vou fazer? Faz a selfie do mesmo jeito, coloca o mascote ali do ladinho do computador, a criança de uma por uma na tela. Com certeza as crianças vão se sentir ali queridas, vão sentir ali que estão próximos a nós, né? Então nós temos que sempre pensar que as nossas possibilidades precisam atender todos os estudantes. É um pouco assustador, né, Renata? Pensar assim, olha, tive uma ideia, mas essa ideia não vai dar para fazer no online, então vamos para outra ideia. Isso acontece muito. Mas eu acredito muito que a gente, assim, nós professores tivemos um 2020 muito pesado porque nós estávamos aprendendo a lidar com as tecnologias. Talvez agora, em 2021, essa parte seja um pouquinho mais leve porque a gente já tem um domínio um pouco melhor, né, das plataformas.
por mais que mude de plataforma, por mais que mude de escola, enfim, mas a realidade online é a mesma, né? Quando você tem que gravar aulas e mandar para as crianças, teve aí o 2020, que eu tenho certeza que 90% dos professores aprenderam a editar vídeo, gravar vídeo, ver questão de... E as aulas remotas a mesma coisa. Então, assim, é pensar mesmo em atividades que contemplem quem está em casa e quem está na escola. Eu já viajei aqui, já pensei, de repente fazer um drive-thru para conhecer o mascote, para tirar foto com o mascote, porque envolve todas as famílias. E ó como é que eu sou, hein? Viajando já. E nesse dia do drive-thru, eles vão trazer alguma coisa para o mascote, que seja uma característica daquela família, a gente vai deixar ali na sala, porque é o cantinho dele, sabe? Quando a gente trabalha um nome para o mascote, a gente também trabalha o nome das crianças. E aí, se for uma turminha maior, que já está no processo de alfabetização, né? Primeiro ano, segundo ano, a gente já trabalha quantas letras tem o nome do mascote, que letra que começa, que letra que termina, sei lá. Dá para trabalhar muita coisa quando a gente traz. E outra, a questão do afeto mesmo. Que a criança hoje não pode receber o abraço caloroso que ela gostaria de receber da professora. Mas o momento que ela brinca com aquele mascote, que ela tem aquele objeto ali, que ela pode transmitir um pouquinho de carinho e eles se sentem acariciados pelo objeto também, porque eles se sentem de verdade... como se aquele mascote fosse mesmo parte da sala, é muito bom. E já alivia um pouquinho a questão das emoções, né? De afeto, de carinho, de toque, de diálogo, de conquista, né? Muito bom. Eu gosto muito e eu viajo. E você falando aí dos objetos, já entra na próxima dica que eu vou dar, que aí já são para os maiores, né? Ali as crianças já de segundo ano do fundamental, até o primeiro ano do fundamental a gente já consegue fazer, que é a criança se apresentar por meio de um objeto. Então, naquele primeiro dia de aula, ninguém se apresenta contando como é, o que gosta de fazer, nada disso, só o nome, e aí fica todo mundo na curiosidade. No segundo dia, nós podemos ali mandar um recadinho na agenda no primeiro dia e colocar virtual também, para as crianças escolherem um objeto de casa que represente ela, um objeto que ela consiga ali, que seja importante para ela e que a partir daquele objeto, ela vai contar quem ela é. Eu fiz essa dinâmica na minha turma de terceiro ano e foi muito engraçado, porque, assim, as crianças, às vezes, nós pensamos, meu, ele vai trazer uma coisa mirabolante. Não, teve criança que se apresentou usando uma meia. Essa daqui é a minha primeira meia que eu usei, minha meia preferida. E aí ia contando como ela era, onde ela morava, quem morava junto com ela. Então, a partir de um objeto que represente a sua família, que represente aquela criança, ela vai contando quem ela é. E essa dinâmica é bacana porque você consegue fazer com quem está online, quem está presencial. Ah, mas e se o aluno veio para a escola e esqueceu o objeto? Pede para ele procurar na mochila, algo que ele goste muito. Às vezes é o lanche, né? Tem criança que às vezes prefere, ele gosta muito, né, do lanche que a mãe preparou, pode se apresentar usando o lanche. Então, você colocar a criança para se movimentar. Porque quem está na escola é muito fácil da gente colocar os meninos para dançar, para se mexer e tal, mas quem está em casa às vezes fica muito tempo sentado. Então é uma dinâmica que você coloca ali, vou deixar 2 minutos para procurar um objeto, já coloca uma música tocando, vai todo mundo ali dançando enquanto procura o objeto, acabou a música, todo mundo se apresenta. E aí vale para a professora, para o professor também, você levar um objeto seu, né, e contar quem você é a partir daquele objeto. É outra dica muito bacana que os meninos adoram. Também temos a opção de se apresentar por desenho, né? Faz um desenho seu ali, uma caricatura sua, o mais parecido possível. E aí, a partir daquele desenho, você vai contar quem você é. Como assim? Fazendo um palitoche. Coloca a criança para desenhar ela, recorta em volta, cola no palito. Quem tiver em casa não tem palito, cola no lápis, na caneta. Com palitinho, com papel mesmo, um canudinho de papel, né?
pega durex, o que tiver em casa que for mais prático, assim, eu acho que o mais importante nesse momento é ser prático para as famílias, né, que estão em casa, e para nós conseguirmos ali administrar os dois momentos, as duas aulas, que em muitas escolas, né, como a nossa, tem o ensino híbrido, né, então ao mesmo tempo nós temos ali crianças em casa, crianças na escola, todo mundo junto ali, todo mundo participando do momento. Então é outra forma de se apresentar. E aí com aquele palitoche ele vai se mexendo e contando a história. Eu sou a Joaninha, tenho tantos anos, gosto disso, daquilo e daquilo outro. E aí vai contando e vale sempre para o professor também. E aí, Rê? E isso daí é o que eu sempre falo. Para encantar a criança, quem tem que estar encantado primeiro somos nós. Não tem como eu falar assim, vamos animar, vamos... e eu não, se eu não faço, né? Então, é para falar através de um desenho, eu faço o meu desenho. E quando eu faço o meu desenho, as minhas crianças se sentem muito à vontade, porque o meu desenho é péssimo, eu não sei desenhar. Então eu falo pra eles, olha só, gente, eu não sei desenhar muito bem, não, mas eu vou tentar, tá bom? Vamos lá, porque passa pra eles uma segurança, eles sabem que eu também não sei, né? E eles sabem que eu estou junto com eles. O professor precisa passar principalmente com crianças, que são seres humaninhos, né, pequenininhos, precisam sentir no professor essa segurança, essa confiança e também esse encantamento e essa alegria. É a gente que tem que passar. Então, professor tem que entrar na dinâmica junto, tem que cantar, tem que sentar no chão, se for para sentar no chão, tem que pintar a cara, se for para pintar a cara, sabe? Porque assim é que a gente canta, assim é que a gente entra no ambiente dos nossos pequenos e interage com eles. Gostei muito, já anotei também. Muito bem. E aí, quando nós pensamos nessa ideia de se jogar na brincadeira, é muito isso de você pensar como a criança, né? Olha, eu estou chegando hoje. O que eu acho que seria muito interessante de acontecer aqui nesse lugar? E aí você pode mostrar o ambiente da escola, levar as crianças que estão junto com você e também mostrando no computador, mostrando para as crianças matarem a saudade, para as crianças novas conhecerem. Porque aquele momento que você vai estar ali com as crianças é quando elas vão conhecer o espaço, né? Muitas crianças na educação infantil, principalmente, são crianças novas na escola. Né? No fundamental, não, nós temos mais, né, ali as crianças que já vieram do infantil, mas ainda tem os novatos. Só que as crianças que chegam, elas querem conhecer, né? Elas querem saber como é o espaço. Então, vale você caminhar pela escola, mostrar o espaço online para as crianças que estão online, mostrar o espaço para as crianças que estão ali, criar desafios, brincar com elas de vivo morto, de estátua. Não é colocar as crianças para se mexerem ali naquele primeiro momento. Isso, o mestre mandou. E aí você vai trazendo dinâmicas que você consiga acompanhar quem está em casa, quem está online. E as crianças conseguem sentir esse carinho, como nós já falamos, independente delas estarem na escola ou não. Né? A partir do momento que o professor está ali animado, encantado, as crianças da sala estão brincando, as crianças de casa estão brincando também, todo mundo se torna uma turma única que está ali reunida com o mesmo objetivo, que é isso que acontece, né? Então você traz essas crianças para brincadeira, você pode fazer desafios, brincar com eles também, de pegar objetos em casa, cores, por exemplo, quem está em casa e na escola, faz um saquinho, coloca lápis de cor dentro, e você tira um lápis de cor, quem está em casa tem que pegar um objeto dessa cor, quem está na escola tem que procurar uma coisa dessa cor na sala de aula também, então você já vai ali, ó, trabalhando as cores com eles, pode colocar também formas geométricas dentro do saquinho, e aí você vai tirando e os meninos vão procurando o que parece com aquela forma geométrica. Se forem os meninos maiores, vocês podem brincar de força, porque eles amam brincar de força. Você coloca o tempo, né? E coloca várias palavras do lado. E aí eles têm que ir descobrindo a palavra no tempo. Se a turma inteira não conseguir descobrir dentro do tempo, eles pagam uma prenda. É outra brincadeira que eles amam fazer. Então você vai ali tornando essa primeira semana de aula, esses primeiros dias, os dias inesquecíveis.
não é? Porque a partir dessas ideias que eles têm ali, de meu Deus, aqui eu vou ser feliz, eu vou arrasar nesse espaço. Então é justamente isso, é você trazer, né, para a criança movimento, né, trazer para a criança ludicidade, prazer, brincadeira, alegria, animação, para esquecer um pouco da pandemia, para esquecer um pouco do que nós estamos vivendo, né? Não que não seja importante lembrar dos cuidados, de usar máscara. Lá na escola nós temos a liga, né, que ajuda todo mundo a se cuidar. Então, nós vamos ali, ó, colocando para as crianças, mostrando que tem que usar máscara, trocar máscara, passar álcool em gel, lavar a mão, não pode dividir o lanche, que, ao meu ver, o mais difícil para eles é não poder dividir o lanche. Eles ficam ali, ó, se segurando. Junto, né? Não pode dividir o brinquedo, né, na hora de brincar. Então, assim, trazer para eles atividades que eles consigam se mexer, mas ao mesmo tempo que eles consigam se cuidar também. Essas são algumas dicas que eu acho que são muito válidas. E aí, ao longo da conversa, agora a Renata vai falar um pouco, senão fica igual ela, até 9 horas aqui falando sozinha. Pessoal, não quer falar nos comentários? Vamos interagir, façam perguntas, falem da experiência de vocês. Olha o que eu trouxe. Uma caixa. Sabe o que tem nessa caixa, Georgia? O quê? Levanta um pouquinho. É uma caixa de presente, hein? Uma caixa de presente. E olha o que tem nessa caixa. E é dessa forma que a gente faz com as crianças. Porque, ó, a Georgia tá online e eu tô mostrando pra ela o tamanho da caixa. Falo se a caixa é leve, se a caixa é pesada e vou mostrando. Se está presencial, eles podem passar a caixa entre eles para sacudir, para sentir o peso, a textura. E aí, olha o que tem dentro da caixa. Um presente. Um presente que eu trouxe para vocês. Olha aqui, ó. Que presente maravilhoso! Livro do Jonas Ribeiro. Lembra quando falamos que podemos começar com história? Pois é, Jonas Ribeiro fez essa história aqui que é propícia para esse momento de volta às aulas. Oi, Rafaela, que saudade também, bom te ver. Te ver não, né? Ver que você tá aqui. Que presente maravilhoso. Esse livro aqui do Jonas Ribeiro, ele fala do presente maravilhoso que é preparado para a criança voltar às aulas. E a Georgia caiu, mas eu vou mostrar para vocês, tá bom? Para esse momento de voltar às aulas. E aí, eu não vou contar a história toda, vou deixar vocês curiosos, mas ele fala da questão dos materiais escolares, de preparar a mochila, do cheiro de caderno novo. É tão bom esse cheiro de material escolar quando a gente tá chegando na escola, né? Então, esse livro traz essa ideia. E ele é muito bacana para volta às aulas, por isso, porque o presente maravilhoso é justamente os materiais escolares. E aí, com esse livro, a gente pode deixar a criança se expressar, pode trabalhar a questão da oralidade para que ela possa falar sobre a compra dos materiais dela, o que ela sentiu, como que foi a escolha dos materiais. Ela pode falar sobre a sua mochila, podemos falar como organizar a mochila, como organizar os materiais, o que a gente tem de material que a gente vai usar em sala, o que será que a gente vai usar em casa. Enfim, o livro traz essa proposta. E dentro dessa proposta, várias estratégias nós podemos utilizar. Tanto na estratégias de escrita espontânea, de desenho. Quer uma coisa melhor do que fazer um desenho de observação? As crianças observam os seus materiais e desenham os seus materiais? É uma estratégia. Enfim, Jonas Ribeiro é um autor maravilhoso, que eu gosto muito e que sempre trabalho com as obras dele. E eu trouxe esse livro aqui para mostrar para vocês como dica e para dizer para vocês que eu e Georgia vamos fazer um sorteio desse livro.
esse livro vai ser dado de presente para todos que gostaram e que querem participar. Opa, para todos não, desculpa. Para alguém. Calma aí, né? Calma. O sorteio vai ser o seguinte, eu vou disponibilizar amanhã no meu Instagram o post oficial do sorteio. Você vai entrar lá, vai curtir o post, vai seguir a mim e a Georgia, vai estar lá para vocês o Instagram das duas, vai colocar o nome de 2 pessoas, vai marcar 2 pessoas nos comentários. E na próxima sexta-feira, agora já, não vou demorar não, já vai ser nessa sexta-feira agora, nós iremos fazer o sorteio do livro, tá bom? E aí vocês podem participar ao vivo, porque eu vou fazer o sorteio ao vivo, ou se você foi sorteado, mas não pôde estar no sorteio, a gente vai entrar em contato pelo direct, pelo WhatsApp. E outra coisa que a gente quer partilhar com vocês é que lá no meu canal, no YouTube, eu vou colocar na quinta-feira um vídeo novo com estratégias, com atividades para trabalhar esse livro. Então, na quinta-feira, vocês também podem ir lá no canal e ver algumas atividades que eu preparei em cima dessa história. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então, já anota aí. Temos agora 16 pessoas. Eu quero convidar vocês a fazer um print da tela. Eita, Jorge, vamos fazer uma cara bonitinha. Deixa eu me organizar. Quero convidar vocês a fazerem um print da tela. E assim que terminar a live, eu quero que vocês marquem nos stories de vocês. Marca a gente, @crescer, @ser mais criança. Marca a gente pra gente poder repostar para as pessoas que perderam, ver o que elas perderam. Porque eu tenho certeza que tem muita ideia que a gente falou aqui e que vocês vão utilizar na aula de vocês. Em algum momento que não seja na primeira semana, na segunda, enfim. Tenho certeza que vocês vão aproveitar. Toda segunda-feira tem live aqui no canal, no IG Ser Mais Criança. E em várias segundas-feiras a Georgia vai estar. A gente tem muita coisa para partilhar com vocês. E a gente não aguenta mais ficar conversando, só nós duas. A gente tem que passar isso para frente, né, Georgia? Exatamente, então, são muitas ideias. E toda segunda-feira tem live. Lá no Instagram da Georgia, no Crescer, vocês também vão encontrar muitas partilhas, porque a Georgia faz atendimentos particulares, partilha muitas atividades, então eu tenho certeza que se vocês conhecerem o trabalho dela, vocês vão perceber que a gente realmente, tá falando a mesma língua e partilha muita coisa boa. Quero agradecer imensamente a Georgia que está aqui hoje de novo, tirou um pouquinho do seu tempo, hoje ela estava até um pouquinho dodói, mas ela veio participar, né, Georgia? Porque professor, gente, e ainda mais brasileiro, não desiste nunca. E a gente tem esse projeto de levar, através das lives, um pouquinho das nossas experiências, das nossas práticas. Comenta aí, gente, se vocês gostaram das ideias. Assim já falou aqui comigo. Nós vamos colocar aí, pessoal, vamos fazer, né, um postzinho com as ideias. Eu acho que é muito interessante, né, Renata? De colocar para vocês curtirem, compartilharem. Inclusive, vou colocar para vocês o link da história da Tatá Volta às Aulas. Tem uma música bem bacana também para cantar quando conta a história da lagarta, né, transformando em borboleta. Então, nós vamos disponibilizar para vocês. E, como a Renata falou, nossos perfis são muito parecidos, o IG dela, o meu. O meu, ele é muito voltado mais para os atendimentos particulares, mas tem muitas ideias legais. E quando nós falamos desse sorteio, lembrando que para participar não precisa ser professor, você pode ser pai, mãe, irmão, né? Você pode ser qualquer pessoa que queira este maravilhoso livro para ler, para contar para uma criança, para encantar a criança. Então, quando você participa do sorteio, você nos ajuda também a divulgar o nosso trabalho, né? Agora que nós estamos aí cada vez mais trabalhando em parceria, e vocês vão gostar muito das novidades que estão vindo por aí. Acredito que daqui para o final do mês nós já temos uma novidade muito legal para contar para vocês, né, Renata? Se tudo der certo, então se preparem. Tá bom? Vou aguentar esperar até o final do mês.
A Renata não aguenta. Daqui a pouco ela vai colocar aí um post e vocês já vão saber o que é. Ela fica ansiosa para contar as boas notícias, né, Renata? Mas é muito bom. É coisa muito boa, não dá para ficar guardada. Não, gente, e olha, eu vou falar pra você. Eu, adulta, eu gosto muito de ler e gosto de ler livros infantis também. Jonas Ribeiro tem uma linguagem muito bacana. E aí, olha só, ele é colorido, ele é grande, as letras bem grandes, caixa alta, que facilita a leitura daquelas crianças que estão começando a ler agora. A capa dele, ela, além de ser uma capa durinha, ela é brilhosinha. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Participem do sorteio e não percam, todos os dias nos stories a gente está postando, divulgando alguma novidade, alguma promoção, alguma atividade. Então continuem participando. Essa live fica gravada, vocês podem compartilhar também para quem não pôde participar, para que eles possam assistir. Enfim, é a primeira de 2021, só a primeira. E já a gente ia ter trago alguma coisa para fazer um brinde, tu não acha não? Era mesmo, né? Aí ia ficar chique, uma água com gás, hein? Que eu não tô podendo, né? Só água com gás. Uma soda limonada, porque é assim que eu brindo também, para sempre, amém. Bom, gente. Muito obrigada, pessoal. Ui, olha, eu já tremendo de emoção. Obrigada, Renata. Obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí das ideias, das dicas. Em breve nós voltamos, né? Já tô aqui com uma ideia na cabeça para mandar para Renata assim que acabar a live. Já tô aqui, ó. Já tá bombando, então espero que na próxima nós estejamos aqui todos juntos. Mandem os links, compartilhem para outras pessoas conhecerem e também aprenderem um pouquinho mais daquilo que nós amamos, que é ensinar o que nós já sabemos e aprender com os comentários de vocês. Muito obrigada, viu, pela participação. Obrigada, Renata. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que participou. Quem tá entrando agora, essa live vai ficar gravada. Eu vou dar só uma dica das novidades. Só uma, tá, Jorge, que eu vou falar? Pode? Tá, pode falar. Nós criamos o nosso Instagram pensando muito em atividades que atendam as crianças, né? E esse ano a gente também tá com um trabalho muito bacana de formação de professores. Então, se preparem. Porque não é só a pandemia que tá aí bombando nos noticiários, não. Ser mais criança e o crescer também. Para de ficar assistindo televisão e vem assistir a live, que vocês vão ganhar muito de conhecimento. Tá bom? Um beijo, pessoal. Boa noite. Próxima segunda eu volto com outra convidada, que eu não posso falar ainda se é a Georgia, que é surpresa. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E faz o que eu tô falando, hein? Printou a tela? Vai lá no seu story, marca a gente, compartilha com quem perdeu essa live, que ela vai ficar gravada. E vamos fazer esse 2021 assim, ó, bombando, cheio de ideias novas, de coisas boas, que ajudam na nossa prática pedagógica e que também ajudam nos nossos conhecimentos, que são nossos para a vida inteira, né? O professor aprende aqui hoje para sempre, tá bom? Exatamente. Beijo, Geórgia. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Até segunda, outra live, mas todos os dias tem stories, hein? Acompanha. Beijo.